Estudo Bíblico, Livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloísio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 16, versos 1 e 2. Vimos no final do capítulo 15 que do santuário de Deus, lugar de extrema santidade, saiu a ordem aos 7 anjos com suas taças da ira e do julgamento de Deus, dizendo que eles devem ir e derramar pela terra as taças da ira de Deus aos impenitentes. É a ira de Deus transbordando. Algumas dessas taças causam pragas semelhantes às que ocorreram no Egito. Do mesmo lugar de adoração também vem a ordem para derramar as taças da ira. Por quê? Porque a ira será derramada naqueles que proíbem a adoração que é devida a Deus. Por isso que o julgamento foi derramado no Egito, porque o governo egípcio queria impedir que o povo de Deus saísse para adorar. Êxodo 5, de 1 a 3. Então começaram as pragas, e sempre que o povo é impedido de celebrar a adoração a Deus, ele se ira. Vimos que esta primeira taça é cheia de úlceras malignas e perniciosas, que caem sobre todos os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Haverá muita dor e sofrimento, mas não se sabe se serão úlceras mortais. Vimos no capítulo 8 que quando as trombetas eram tocadas, só 1/3 da criação era atingida, da terra, do mar, dos rios, do sol, da lua e das estrelas, porque tudo era feito para chamar as pessoas ao arrependimento, era um aviso. Mas agora as pragas vêm sobre todos aqueles que escolheram não ser de Deus. Agora vem o julgamento, porque a misericórdia e a graça de Deus foram recusadas. Pois sabemos que se tem pecado e arrependimento, Deus visita com graça, perdão e misericórdia, senão vem juízo. Verso 3. Aqui morreu todo ser vivente do mar, e não mais 1/3. O mar se tornou em sangue como de morto. O sangue de uma pessoa morta é diferente do sangue de uma pessoa viva. Sangue de uma pessoa viva é vida. A vida está no sangue, o sangue é vida. Então, aqui há um contraste, pois sangue como de morto é sangue mal cheiroso, coagulado, sem vida. Ou seja, todos os oceanos serão um grande cemitério. Versos 4 a 7. A terceira taça sobre os rios e fontes traz o reconhecimento da justiça divina. Esta terceira taça é terrível, pois não haverá mais água para beber, nem para preparar o alimento, nem para tomar banho. Mas os ímpios saturaram a terra com o sangue das pessoas inocentes. Agora vão beber sangue. Verso 6. As pessoas derramam sangue humano como se fosse água. Não pensam que quem criou o sangue foi Deus. Deus criou o sangue para dar vida, e a vida pertence a Deus. Agora, eles têm que ouvir os anjos das águas reconhecerem que Deus é justo e santo. Versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e recebeu poder para queimar os homens com fogo. Mas os homens que são queimados com este intenso calor não se arrependem. Pelo contrário, blasfemam contra o nome de Deus. As pessoas que blasfemam contra Deus ficam cada vez mais endurecidas. Não se submetem ao poder de Deus, mesmo estando sob julgamento, porque sabem que Deus existe e é poderoso. Já não há vida no mar, já não há água para beber e se refrescar. E agora vem esse calor intenso. E isto é só uma amostra do fogo eterno que essas pessoas terão que suportar eternamente. Observe-se que as taças atingem totalmente, não mais apenas 1/3 da terra e de seus habitantes. Quanto mais estudamos o Apocalipse, mais vemos a importância de estarmos protegidos por Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador. Jesus é a única fonte de proteção. Deuteronômio 32, 22. Versos 10 e 11.
A quinta taça vem sobre o trono da besta, fazendo com que este reino seja transformado em trevas. Com o Egito aconteceu o mesmo. Êxodo 19, 21. Agora é sobre a besta, que é a obra-prima de Satanás, que recairão as trevas. Seu reino será diretamente atingido. Os homens estarão em trevas e sentindo dores por causa das úlceras. Sentem angústias, blasfemam a Deus, mas não se arrependem. O ser humano tem abusado de Deus, fazendo todo tipo de experiência através da ciência, em usinas nucleares, nos foguetes lançados ao espaço, querendo ser maior do que Deus. Mas podemos ver que somente o Criador tem o controle de todas as coisas sobre o universo. A autoridade mundial desta época estará debaixo de trevas. A sociedade que se levantou com tanto orgulho contra Deus e sua igreja, agora fica derrotada, vivendo debaixo de um governo derrotado. Governo que a sociedade da época atribuiu todo o poder e autoridade. Mas, contudo, continuam sem se arrepender. Ficam sofrendo em silêncio, mordendo a língua, achando mais fácil manter sua rejeição do que confessar arrependimento, o que prova que o Espírito Santo não está ao alcance dessa gente. Versos 12 a 16. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates. Muitos acham que este secar do Eufrates, no verso 12, e a menção do Armagedon, no verso 16, se referem à batalha final, quando as nações do norte do Oriente Médio saem para invadir Israel. A palavra Armagedon significa Monte do Megido, que fica a poucas milhas do sul de Haifa, em Israel. A região do Eufrates é de onde virá a destruição e a morte. Apocalipse 9, 14. Fala-se de reis no verso 12, que são os chefes ou presidentes das nações que vão à frente dessas lutas. Da montanha do Megido pode-se ver as mais importantes rotas de saída e de entrada do Israel antigo, e esta montanha testemunhou, de forma ocular, as mais cruciais batalhas da história daquele povo. Os atalaias ficavam no alto, em vigília, sobre o monte do Megido, para saberem de onde vinha o ataque, porque de lá era possível visualizar toda a colina. Então, quando a Bíblia se refere a este monte, está falando de guerra. Isto é o que significa Armagedon, e é ali que vai estar concentrada a batalha final. É neste local que Deus vai congregar as nações, porque Deus tem contas a acertar com todas as nações, e Jerusalém é o centro do mundo. Isaías 11, 5. E o rio Eufrates está secando. Verso 12. Como podemos verificar no site da NASA, o seu leito virará uma estrada para dar acesso aos exércitos do Oriente que chegarão em Jerusalém. A máquina de Satanás, nesta sexta taça, está completamente estragada e o seu caminho macabro chegará ao fim em Armagedon. Como ele não pode mais perverter nada, porque está tudo estragado, ele agora vai destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba, pervertendo tudo e enganando a todos. Agora vai matar e destruir, e Deus não o impedirá, porque o diabo mostra o seu poder de destruição e morte, mas Deus não desiste da sua justiça, e o resultado disto tudo é o Armagedon. No verso 14, vemos Satanás congregando os reis da terra para pelejarem contra Israel, pois este é o objetivo do ataque do mundo, movidos pelas estratégias de Satanás, que todos se voltem contra Israel, que todos venham contra o povo de Deus. Zacarias 14, de 1 a 4 e 12. No verso 12 do livro de Zacarias, é descrita a forma como morrerão os que guerreiam contra Jerusalém. Isto significa morte como resultado da bomba atômica. Foi explicado pelos cientistas que fizeram a análise das mortes do povo de Hiroshima e Nagasaki. É uma morte de dentro para fora.
As pessoas vão andando e os pedaços vão caindo. Está escrito, e o profeta viu. Então os 3 demônios vão levar os reis da terra a pelejarem contra Israel, mas Deus estará no controle. A batalha de Armagedon será contra Deus, o Todo-Poderoso. Estes 3 espíritos são como rãs, porque tanto vivem na água como vivem na terra. São espíritos que se camuflam, que enganam, que se escondem e aparecem quando querem. São espíritos mentirosos, que usarão a mentira e o engano para atrair e juntar as nações contra Israel na peleja do grande dia, no Armagedon. Versos 17 a 21. A 7ª taça é um caos cósmico total. Será o 2º cataclisma vivido pelo planeta Terra. Este terremoto será o maior de todos, como nunca houve antes. Ageu 2, 6 e 7 e Hebreus 12, 26 e 27. O grande terremoto é profetizado. O derramamento da 7ª taça varre o tempo e a história, e em seu lugar vai trazer a eternidade. Quando este dia chegar, não apenas as ilhas e as montanhas da terra desaparecerão, mas também as cidades e toda a civilização dirigida pelo orgulho e pela maldade. Tudo aquilo que Satanás ofereceu a Jesus, todos os reinos da terra vai desaparecer. Tudo que, mesmo nós, os que tememos a Deus, desejamos e pedimos a Deus para possuir, nesse dia vai acabar. Sai uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. Parece que o trabalho está concluído, assim como Jesus na cruz disse: está tudo consumado. Este juízo não teria sido necessário sobre a terra se tivéssemos aceitado o trabalho consumado de Jesus na cruz, porque tudo está consumado em Jesus. Hebreus 10, 26 a 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 31. A grande cidade, como também é chamada em Apocalipse 11, 8, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado, ressuscitado e elevado aos céus, onde também houve o sacrifício e a ressurreição das 2 testemunhas, esta grande cidade será dividida. Zacarias 14, 4. E haverá um vale tão grande no meio dela, que o povo vai querer fugir por ali. E quando Jerusalém é dividida, sendo ela o centro da terra, ocorrerá grande alteração no globo terrestre em todo o planeta. Versos 20 e 21. Nesta última taça, os maus espíritos já estão dominados. Os selos já foram abertos. As trombetas já foram tocadas. As profecias já foram cumpridas e as taças da ira de Deus já foram derramadas. Agora resta o grande terremoto e uma guerra terrível. Tem havido muitos terremotos em várias partes da Terra e todos eles são causados pelas formações do interior da Terra. Mas este último terremoto é o pior. Como pior será a guerra que se segue a ele, pois esse terremoto será consequência de mudanças na posição do globo terrestre, na posição do planeta em sua órbita normal. O planeta se desloca, é o caos, é desmoronamento universal, como diz o profeta Isaías no capítulo 24, versos 19 e 20. O primeiro cataclisma deixou a Terra com 23,5 graus de inclinação. Por isso temos frio nos polos e as consequências disto são tempestades, vendavais, todos os fenômenos climáticos conhecidos. O que vai acontecer na 7ª taça é que esta posição será alterada, porque esse terremoto vai fazer com que a Terra volte à posição inicial, original, como era antes. Tudo sairá do lugar, os montes vão ser encobertos pelo mar, o que era ilha desaparecerá. Estas pedras pesarão 30 quilos e cairão do céu sobre os homens.
será uma chuva delas. As geleiras dos polos vão se quebrar, então estas pedras que vão cair serão pedaços de gelo gigantes que serão lançados enquanto a terra estiver balançando. Será uma saraivada horrível. E debaixo de toda essa confusão há um clamor na terra, a blasfêmia contra Deus. Só haverá ódio e impenitência.